Olá, meu nome é Lucas Gazzarini, eu sou professor da UFMS e hoje a gente vai dar início à disciplina de Neurociência e Aprendizagem. É importante fazer essa contextualização. Qual que é a importância de entender sobre neurociência em um contexto de ensino? E isso fica bastante claro quando a gente observa todas essas funções que eu trouxe. Os nossos sentidos, linguagem, atenção, emoções, impulsividade, aprendizagem, memória, tudo isso compõe as características primárias do nosso organismo e garantem a nossa individualidade. E, obviamente, quando a gente fala de ensino e aprendizado, a gente tem uma relação muito próxima com a memória. Para a gente chegar nesses pontos que são um pouquinho mais refinados, a gente precisa começar a falar um pouco sobre neurociência básica. Então, nesse primeiro módulo, que é o Fundamentos da Neurociência, a gente vai começar com uma apresentação sobre os tipos celulares que compõem o sistema nervoso e como é feita a comunicação entre essas células. As células são as unidades básicas que levam ao funcionamento dos organismos vivos. Desde os organismos mais simples, que só têm uma célula, como é o caso das bactérias, protozoários e até alguns fungos, até organismos mais complexos, como os animais superiores e os seres humanos, existe uma participação muito grande de vários tipos celulares para sua formação. Quando várias células se organizam de uma forma dependente, existe a formação do que a gente chama de tecidos orgânicos, que são compostos por células que exercem funções dependentes, porém não necessariamente as mesmas, formando um tecido que exerce uma função específica. Tecidos similares tendem a se organizar formando órgãos. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no cérebro, que é um órgão, ele é formado por tecido nervoso, que é formado, por sua vez, por células que compõem esses tecidos. Órgãos que se relacionam acabam delimitando o que a gente chama de sistema de órgãos. Então, o cérebro, como eu mencionei, é um órgão que faz parte do sistema nervoso, que acaba sendo o foco das nossas aulas. Quando a gente pensa no tecido nervoso, não tem como deixar de mencionar o pesquisador Santiago Ramón y Cajal, que foi o primeiro pesquisador que caracterizou a morfologia das células do tecido nervoso. Então, a gente consegue ver alguns desenhos que ele já fez na época, há bastante tempo, dando uma ideia inicial de como era formado o tecido nervoso. Hoje em dia, a gente conhece muito mais sobre essas células com base no conhecimento que vem sendo acumulado ao longo dos anos. Em geral, a gente assume que as células do tecido nervoso são células especializadas em comunicação. Então, elas têm uma série de particularidades que eu vou apresentar a vocês, que fazem delas muito boas em transmitir informações. E isso é importante porque, por conta da atividade dessas células, existe um controle muito adequado de todos os órgãos do nosso corpo. Então, é o sistema nervoso, com base no funcionamento dessas células do tecido nervoso, que fazem o controle de todas as funções do nosso corpo. Por isso, a gente tem o sistema nervoso como um dos sistemas mais importantes para a manutenção da vida. Além disso, o sistema nervoso acaba abrigando conceitos um pouquinho subjetivos que a gente sempre ouve falar, como a mente e a consciência, que são funções originadas dentro do tecido nervoso, em especial do encéfalo. Existem dois tipos celulares mais importantes para formar o tecido nervoso. Eu vou começar falando sobre o primeiro deles, que são os neurônios. Os neurônios são chamados também de células nervosas, e por muito tempo eles foram vistos como as células mais importantes, ou até mesmo as únicas células do tecido nervoso. Hoje a gente sabe que isso não é
verdade, mas isso fez com que a gente acumulasse muito conhecimento sobre eles. Eles são importantes para a percepção de estímulos. Todo tipo de estímulo que a gente percebe do meio externo, seja uma diferença na luz, no tato, em temperatura, tudo isso é percebido por neurônios que estão presentes no nosso corpo inteiro, inclusive na pele. E esses neurônios traduzem esses estímulos e sentidos que a gente percebe em informações químicas e elétricas, que são conduzidas entre vários neurônios, permitindo a transmissão de informações importantes no nosso corpo. A gente consegue ver na imagem um esquema de qual seria a estrutura básica de um neurônio. A gente tem os dendritos, que seriam ramificações capazes de perceber alterações químicas ou físicas que acontecem no ambiente e traduzir essas alterações em sinais químicos. Os dendritos ficam alocados no corpo celular, que é onde fica toda a maquinaria metabólica do neurônio. Uma vez que a informação passa dos dendritos para o corpo celular, ela é transmitida por um prolongamento muito longo, que é chamado de axônio. O axônio permite que a informação chegada pelos dendritos seja levada adiante até encontrar outros neurônios que interagem entre si. O transporte de informações pelos neurônios acontece por uma troca iônica. Esse mecanismo permite que o movimento de íons, que são moléculas carregadas positivamente ou negativamente, gerem um potencial elétrico. Como os neurônios se localizam dispostos em série, um interagindo com o outro, é comum que exista uma rede neural sendo formada, ou seja, neurônios que interagem entre si e que permitem que uma informação percebida por um deles seja transmitida ao longo de uma cadeia de neurônios, chegando até outro local, justamente cumprindo essa função importante de comunicação exercida pelas células do tecido nervoso. Outros tipos celulares importantes do sistema nervoso são as células da glia. Do grego, glia quer dizer cola. E antigamente achava-se que essas células tinham a única função de manter os neurônios colados, unidos em uma estrutura homogênea, né? Essa, de fato, é uma das funções da glia, manter o tecido nervoso unido. Mas as células da glia têm várias outras funções que foram descobertas ao longo do tempo. Hoje em dia, a gente sabe, por exemplo, que essas são as células mais numerosas do sistema nervoso. Existe um número muito maior de células da glia do que de neurônios. Eu trouxe aqui alguns esquemas de algumas delas. A gente tem a micróglia, o astrócito e o oligodendrócito. E eu vou passar um pouco pelas funções de cada uma dessas células. Começando pelos oligodendrócitos. Esse nome também deriva do grego, que acaba querendo dizer célula com poucas ramificações. Então, quando a gente observa, tanto no esquema em roxo, quanto na imagem que está à direita, que é uma imagem de microscopia por fluorescência, a gente consegue ver células com poucos prolongamentos. Na imagem de microscopia, isso consegue ser observado na marcação em verde, mostrando uma célula central em verde com algumas ramificações. Essas células têm uma função importante de sustentar outras células do sistema nervoso, incluindo os neurônios. Acabam sendo importantes para formar a bainha de mielina, que é um revestimento no axônio dos neurônios que permitem um isolamento elétrico mais adequado, garantindo que a transmissão das informações por impulso elétrico seja feita de forma mais rápida. Um segundo tipo celular da glia são os astrócitos, que do grego significa célula estrelada. A gente consegue ver tanto no esquema em verde, quanto na imagem de microscopia em amarelo,
que essas células têm muitos prolongamentos, muito mais que os oligodendrócitos. E além da função básica de sustentar outras células do sistema nervoso, os astrócitos têm importância para a formação da barreira hematoencefálica. Esses prolongamentos emitidos circulam vasos sanguíneos que chegam até o sistema nervoso e compõem um filtro adicional para a chegada de substâncias importantes até o cérebro. Isso é importante porque garante que apenas algumas substâncias cheguem no cérebro e possam exercer o efeito lá. Já que o sistema nervoso é um sistema tão importante, tão nobre para o funcionamento do corpo, é importante existir um crivo do que pode ou não chegar até o cérebro. Por fim, a última célula da glia que eu vou comentar é a micróglia. E, de novo, do grego, esse nome quer dizer célula pequena. Entre as células da glia que eu já comentei, esse é o menor tipo celular. E a gente consegue ver na imagem de microscopia à direita essas células marcadas em marrom. A gente vê que existem alguns prolongamentos e esses prolongamentos são importantes para a função dessas células. Elas têm uma função de defesa muito clara. Então, os prolongamentos servem para ela conseguir se movimentar e chegar até um micro-organismo que invadiu o sistema nervoso e permitir o englobamento desse micro-organismo para eliminar essa ameaça do sistema nervoso. Por isso, a micróglia é derivada do sistema imune, e as principais funções da micróglia têm relação direta com defesa do sistema nervoso. Agora que a gente já conhece os principais tipos celulares, é importante retomar como acontece a comunicação entre neurônios. Então, a gente tem neurônios e células da glia, sendo que os neurônios são as células responsáveis por transmitir informações. Como eu disse para vocês, os neurônios se organizam em redes neuronais, como eu coloquei nesse slide. Então, você tem um neurônio ligado a outro neurônio, que interage com outro neurônio e assim sucessivamente. Esse contato próximo entre projeções dos neurônios recebe um nome específico, que são as sinapses. Sinapses são pontos de contato entre neurônios distintos. A gente consegue ver na imagem de microscopia uma seta preta indicando uma região um pouquinho mais escura, que é justamente uma região de contato de dois neurônios, estabelecendo uma sinapse. É por meio dessa sinapse que acontece a propagação dos sinais. Então, um sinal que foi recebido e transmitido por um neurônio acaba sendo transmitido para o neurônio seguinte por meio de eventos que acontecem nessa sinapse. Existem vários tipos de sinapse estabelecidas entre neurônios, mas talvez a sinapse mais comum no sistema nervoso sejam as sinapses químicas, que funcionam, como o nome sugere, pela liberação de substâncias químicas, que a gente chama de neurotransmissores. Neurotransmissores, se nós formos avaliar a palavra, significam transmissores envolvidos com função nervosa. E essa é justamente a função dessas substâncias. A gente tem alguns exemplos conhecidos de neurotransmissores, que talvez você já tenha ouvido falar, como é o caso da dopamina e da serotonina. Uma vez que uma informação vem por um neurônio e alcança uma sinapse, olhem o esquema que eu coloquei no slide. Você tem um neurônio marcado em vermelho, que vai liberar neurotransmissores na sinapse, e esses neurotransmissores vão atuar no próximo neurônio. Uma vez que os neurônios são liberados, eles precisam ser reconhecidos pelo neurônio que está destacado em azul por proteínas que estão em sua superfície. Isso garante que a comunicação entre um neurônio e outro aconteça de forma seletiva. A informação só vai ser repassada adiante por neurônios que tenham as proteínas capazes de identificar esse neurotransmissor.
Esse tipo de sinapse garante um refinamento da transmissão. Não são todos os neurônios que vão responder da mesma forma frente a um neurotransmissor, mas só os neurônios que possuem proteínas capazes de compreender aquela mensagem química. Esse tipo de sinapse também é bastante relevante porque ele permite a ocorrência de eventos que a gente chama de plasticidade sináptica. O que é isso? Plasticidade diz respeito à modelagem. Uma sinapse não é uma estrutura fixa e imutável. De acordo com a forma como ela é usada, ela pode aumentar de tamanho, reduzir de tamanho, pode liberar uma quantidade maior ou menor de neurotransmissores, e tudo isso é importante para regular a intensidade e a frequência das informações que são levadas por neurônios. Como o foco dessa disciplina é falar sobre memória e aprendizado, eu já adianto para vocês que esses mecanismos de plasticidade são extremamente importantes para alterar o nosso sistema nervoso, permitindo a formação de memórias que são adquiridas ao longo da vida. Então, uma vez que a gente já fez uma introdução inicial sobre os tipos celulares e principais funções dessas células, é importante a gente aprofundar sobre qual é a organização de redes neuronais, estruturas cerebrais e como esse processo de plasticidade pode estar envolvido com várias funções desempenhadas pelo sistema nervoso. Se nós formos pegar um fluxograma com a estrutura do sistema nervoso, basicamente a gente consegue ter uma visão geral sobre todos os órgãos que compõem esse sistema. O sistema nervoso é dividido em duas divisões: sistema nervoso central e periférico. O sistema nervoso periférico é composto por nervos e gânglios, ou seja, toda porção de células nervosas que se prolongam do nosso sistema nervoso central até órgãos periféricos, músculo, pele, todos eles compõem o sistema nervoso periférico. Já o sistema nervoso central compõe as estruturas mais importantes para o funcionamento de um organismo vivo. O sistema nervoso central é dividido em medula espinal e encéfalo. O encéfalo, por sua vez, que compõe tudo que está dentro da nossa caixa craniana, é dividido em algumas porções como cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Isso aqui é só uma apresentação dessas estruturas e de agora para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre cada uma delas. Começando com o sistema nervoso central, ele acaba recebendo esse nome de central porque justamente depende dele o controle e a execução das funções mais complexas exercidas pelo sistema nervoso. Como vocês conseguem ver na imagem, a gente tem a medula espinal destacada em verde e o encéfalo logo acima dela, dentro da nossa caixa craniana. Então, falando um pouquinho sobre cada uma dessas estruturas, começando com a medula espinal. Ela é protegida pela coluna vertebral. Vocês devem se lembrar disso em algum momento ao longo da nossa carreira de aprendizado, que a gente tem uma coluna vertebral formada por várias vértebras, que são estruturas ósseas, como essa que eu trouxe a imagem para vocês. E essas vértebras têm um canal central, um buraco, por onde passa justamente a medula espinal. Como a medula espinal se prolonga desde o encéfalo até partes mais periféricas do nosso corpo, ela tem essa função justamente de permitir a comunicação com tecidos, com órgãos que estão presentes no nosso tronco, no abdômen e também nos membros, tanto os superiores quanto os inferiores. A gente tem uma divisão, né, da medula espinal em porções distintas, a porção cervical mais próxima do nosso pescoço, porção torácica próxima ao tórax, ao peito, lombar abaixo do tórax, então numa região mais abdominal ou da barriga, e a porção sacral,
envolvida mais com os glúteos e a pelve. A partir da medula espinal, são projetados nervos, que nesse esquema que eu trouxe no slide estão marcados em amarelos, que são projeções de neurônios que se emitem para vários locais do corpo, permitindo o controle das funções do sistema nervoso. O encéfalo é talvez a parte mais complexa do sistema nervoso central. Ele representa todo o tecido nervoso que fica acima da medula espinal e corresponde, consequentemente, a uma porção mais evoluída, mais refinada do sistema nervoso. Quanto mais complexo é um organismo, a tendência é que seu encéfalo seja mais desenvolvido. Ele é dividido em 3 porções distintas, incluindo o cérebro, que é toda essa parte mais contornada e cheio de curvinhas, o cerebelo, que fica abaixo do cérebro, e o tronco encefálico, que é a ponte de ligação entre o encéfalo e a medula espinal. Pensando então nas estruturas que compõem o encéfalo, o tronco encefálico exerce algumas funções, inclusive que são muito parecidas com a da medula espinal. Enquanto a medula espinal emite nervos que se prolongam e controlam a função de órgãos periféricos, músculos de braço, perna, o tronco acaba emitindo projeções nervosas que controlam funções da cabeça, da face e do pescoço. Por exemplo, toda a sensação que nós temos no nosso rosto são enviadas por informações nervosas que chegam pelo tronco encefálico. Alguns sentidos especiais, como a gustação, também são processados no tronco encefálico, além do controle de algumas funções vegetativas, como a frequência cardíaca, frequência respiratória, e uma participação importante em estados de alerta e atenção. Então, provavelmente, vocês devem imaginar que a gente vai retomar essa estrutura em módulos futuros. Logo posteriormente ao tronco, a gente tem o cerebelo, que está destacado em vermelho nessa imagem. O cerebelo tem funções muito claras no controle motor, em especial no estabelecimento da coordenação motora e refinamento de movimentos. Antigamente, achava-se que o cerebelo só tinha função de controle motor, exclusivamente. Mas hoje a gente já sabe que ele exerce outras funções importantes. Por exemplo, aprendizado de funções ou tarefas que exijam habilidades motoras dependem diretamente do cerebelo. Então, por exemplo, aprender a dirigir um automóvel, andar de bicicleta, tocar piano, embora tudo isso exija a formação de memórias, essas memórias têm um componente motor que dependem do cerebelo para serem armazenadas. Além disso, foi descoberto muito mais recentemente que o cerebelo tem uma relação muito importante na interpretação da linguagem. E alguns transtornos associados à linguagem, como a dislexia, podem ter relação com o funcionamento alterado dessa estrutura. A última estrutura encefálica é talvez a mais complexa delas, que é o cérebro. Muitas vezes a gente fala de cérebro como se fosse o encéfalo, mas na verdade o cérebro só corresponde à estrutura que está delimitada na imagem que eu trouxe aqui. É a porção mais moderna, mais refinada do encéfalo, composta por várias circunferências, sulcos e dobramentos de tecido. E essa porção encefálica é bastante importante para as funções mais complexas desenvolvidas pelo sistema nervoso central, incluindo o pensamento abstrato, a racionalidade, a inteligência, o controle de comportamentos e as respostas emocionais que são mais refinadas, até o nosso controle comportamental de como reagir frente a algumas situações. Então, de novo, como vocês devem imaginar, a gente vai voltar a falar bastante sobre o cérebro nos módulos seguintes. Ainda pensando no cérebro, além dessas porções mais superficiais, cheias de curva,
a gente tem algumas porções chamadas de subcorticais, que ficam abaixo desse tecido mais externo. Entre essas regiões subcorticais, eu vou chamar a atenção de algumas delas. No caso, a gente tem o tálamo, que está destacado em vermelho na imagem, e é uma estrutura importante porque ele serve como um distribuidor de informações que chegam até o encéfalo. Então, informações que chegam pelo tronco e pela medula espinal chegam até o tálamo e são distribuídas para regiões específicas responsáveis pelo seu processamento adequado. Além do tálamo, a gente tem o hipotálamo, que é uma região que, como o nome sugere, está abaixo do tálamo. É uma região muito pequena, que está destacada em vermelha na imagem, mas ela é bastante importante para uma série de funções que são essenciais à vida, como o controle da liberação de hormônios, o controle do chamado ciclo sono e vigília, que é o que define momentos específicos para a gente estar acordado ou dormindo. É o hipotálamo que define comportamentos relacionados à nossa sobrevivência, como alimentação, reprodução e motivação para exercer funções. Então, isso tem claramente funções muito importantes para o aprendizado e para a memória também. A porção mais externa do cérebro, mais superficial, representa a região cortical, que são regiões mais expostas. As regiões corticais têm uma função importante de integrar informações sensoriais e motoras. Então, todo tipo de informação sensorial que chega de qualquer tecido do corpo até o cérebro, chega até o córtex cerebral, onde vai ser processada, e uma resposta a esses sentidos vai ser elaborada. Por isso, o córtex é bastante importante para a elaboração de estratégias comportamentais. É ele que permite que a gente ajuste o nosso comportamento frente a eventos que estão acontecendo em nosso redor. O córtex é dividido em 4 lobos ou 4 regiões diferentes. Em azul, eu trouxe o lobo frontal, que é bastante envolvido com o controle motor e o controle de planejamento de comportamentos. Em amarelo, o lobo parietal, que tem uma importância para alguns sentidos, como tato, e também para localização em lugares, localização espacial. E em verde, o lobo temporal, que tem uma relação muito próxima com a audição, mas principalmente com o controle das emoções e das memórias. E por fim, em rosa, na parte posterior da cabeça, o lobo occipital, que está quase que totalmente associado ao processamento visual. Quando a gente leva em conta, então, o sistema nervoso central, ele tem essa função central de processar, receber informações. Mas essas informações precisam ser recebidas por outros grupos neuronais. Justamente é o sistema nervoso periférico que atua como intermediário entre perceber sensações que estão no nosso exterior ou em porções mais periféricas do nosso organismo e levar até o sistema nervoso central. Então, se vocês olharem esse esquema, a gente vê em amarelo várias projeções saindo da medula espinal. Todas essas projeções amarelas compõem nervos que fazem parte do sistema nervoso periférico. Além dos nervos, o sistema nervoso periférico também é composto por gânglios, que são uma forma um pouquinho refinada de melhorar o controle das informações que chegam até o sistema nervoso central. Então, considerando o sistema nervoso periférico, eu vou falar um pouquinho dos componentes dessa divisão, começando com os nervos. Os nervos são compostos por prolongamentos neuronais. Eu comentei anteriormente que os neurônios têm axônios, que são prolongamentos por onde as informações são transmitidas de um neurônio até o outro. Esses prolongamentos neuronais, esses axônios, se organizam em feixes, como se fossem fios
encapados. Esses feixes de neurônios formam os nervos, como está ilustrado na imagem em amarelo abaixo do texto. Cada nervo é composto por diversos prolongamentos de neurônio, tanto que levam informação do sistema nervoso central até a periferia, ou que levam informações da periferia até o sistema nervoso central. Quando um nervo leva informações periféricas para o sistema nervoso central, esse nervo tem funções sensoriais, porque ele está analisando o ambiente e levando essa informação para o sistema nervoso central. Quando um nervo envia informações do sistema nervoso central para a periferia, esse nervo tem funções motoras, porque ele vai ser relacionado com o controle de órgãos, controle de músculos, levando à contração muscular, ao funcionamento adequado de um órgão. Então, ele acaba tendo essa função motora. Já os gânglios são outra porção do sistema nervoso periférico. Nem todo nervo tem gânglios, mas o gânglio se trata de um aglomerado de corpos de neurônios. Alguns nervos podem ser tão complexos a ponto de ter uma quantidade muito grande de neurônios. E os corpos neuronais podem ficar agrupados em um local específico do nervo. Esse agrupamento de corpos neuronais tem a função de integrar estímulos que passam pelos nervos e também integrar estímulos que chegam até órgãos. Alguns órgãos têm vários gânglios nervosos no seu entorno, para garantir um controle mais adequado do funcionamento desse órgão. Como eu disse, nem todo nervo vai ter um gânglio, mas eles podem estar presentes de acordo com a função desempenhada por esses nervos. Por fim, o que eu queria trazer como uma mensagem final para vocês é que a organização do sistema nervoso é bastante complexa e bastante heterogênea. E isso deve ter ficado claro ao longo dessa aula. As funções que são dependentes do sistema nervoso são coordenadas por várias estruturas diferentes. Só hoje vocês já entraram em contato com várias delas, como o tronco encefálico, cérebro, hipotálamo e várias outras. E além dessa organização do sistema nervoso, é importante que você entenda que a capacidade de adaptação ou plasticidade é uma função essencial do sistema nervoso. É por meio dessa capacidade de adaptação que a gente consegue mudar comportamentos e adquirir informações. Como esse é o foco da disciplina, a gente vai voltar a falar disso na aula do próximo módulo. Aqui seguem as referências que eu utilizei para a elaboração dessa aula e do material, e eu desejo para vocês um bom estudo.